Fala pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar então como foi o nosso tempo na Polônia. Então, bom, a Polônia foi um país que primeiro a gente super amou. Super amor, na verdade foi sim. A nossa experiência foi muito positiva na Polônia em relação ao motorhome, em relação ao país. Ao motorhome, mais ou menos. Não, digo estar de motorhome no país. Então foi. Então, bom, vamos começar pelo começo. Como tu se sentiu dormindo na rua na Polônia? Muito bem. Eu acho que se não foi o país que eu me senti mais seguro... Não, acho que foi o país que eu me senti mais seguro. Não foi, eu acho que eu me senti mais seguro. Mas tá entre os três, eu vou dizer ali, Polônia, Eslováquia, Hungria. Esses foram os países que eu me senti muito seguro dormindo na rua. De Uma verdade. coisa importante da gente falar da Polônia, que depois a gente vai chegar lá, mas bom, na Polônia a gente dormiu algumas noites em Cracóvia. Na cidade grande, coisas que vocês sabem, vocês eu não acho que acompanham, a gente não Cracóvia é a faz. segunda maior cidade do país, então é meio difícil a gente comparar, por exemplo, a Romênia é um país menos seguro, mas a gente não dormiu em nenhuma cidade grande. E eu tenho uma coisa pra dizer, a gente dormiu do lado do estádio de futebol do Cracóvia Futebol Clube. E o problema é que tava tudo fechado todos os dias que a gente ficou lá, não deu pra comprar uma camiseta, não deu pra ir no estádio, não deu pra fazer nada. Mas bom, nós passamos então pela Polônia no verão, então isso era algo que a gente tinha consciência de que um país frio como a Polônia não funcionaria no inverno para nós em questão de coisas no motorhome congelar, a água congelar, a gente não sabia se o aquecedor daria conta, a gente em nenhum momento se propôs a comprar pneus para neve. E tem muitos países que é obrigatório. É obrigatório, se a gente passou por isso na Itália, Croácia. Não os pneus necessariamente, mas as cadenas. As cadenas, as correntes. É que na verdade ou é um ou é outro, né? Isso. Normalmente ou pede pra te usar a corrente, ou tu tem que ter pneu de neve. Mas um dos dois, no mínimo, Tem que é ter, obrigatório. é obrigatório, então. E eu não sei se em alguns contextos não pode ser, por exemplo, em tal rodovia é tal. E em outro. Mas até na Itália foi um ruim, porque a gente ia, às vezes, tava indo de uma cidade pra outra e tava dizendo que dessa cidade pra outra cidade que a gente tava indo, nessa rua precisava. Então a gente fazia uma volta pra não pegar. Então na Polônia também precisava isso nas rodovias, a gente acessando de uma cidade para outra, várias vezes tinha as plaquinhas dizendo que isso precisava. Tem datas. Tem datas. É o período de tal a tal que é obrigatório. Então, como o nosso tempo na Polônia foi durante o verão, é claro que não existia nenhum tipo de possibilidade. E o verão da Polônia é quente, tá? É quente. Não é porque a Polônia é um país frio que o verão é tranquilinho. Era a nossa expectativa, mas não aconteceu. Mas bom, vamos adiante. Então, um país muito seguro em todos os contextos e em todas as realidades que aconteceu. Na Polônia a gente pegou trem, a gente explorou outras coisas, exploramos uma cidade grande sempre segura. Então, segurança concluído. Zonas de baixa emissão, como foram? Tem as zonas de baixa emissão em Varsóvia e em Cracóvia. São os dois lugares que tem zona de baixa emissão. Varsóvia a gente não esteve, então não tem como dizer sobre Varsóvia. Mas Cracóvia tu consegue chegar. A zona de baixa emissão é bem no centro histórico, como se fosse assim, sabe? Bem no centrinho da cidade mesmo. Então tu consegue chegar dentro da cidade com o teu motorhome mais velho. E nós chegamos muito próximo, tanto que a gente chegou perto do estádio de futebol. A gente estava mais ou menos uns 3, 4 quilômetros do centro. A gente foi caminhando. Decidindo... Não, a gente pegou um Uber. Não, a gente foi caminhando. A gente foi lavar roupa, lembra que a gente foi caminhando. Ok, mas o dia que a gente foi passear lá na praça, a gente foi de Uber. E foi baratinho. Isso é outra coisa, a Polônia é um país que de comida pra nós tem um valor similar aos países da Europa. Seja um pouco mais caro que o Comida a Brasil. gente fala mercado. Comida mercado. Comida mercado. Mas quando a gente fala em Uber, que em muitos países da Europa é loucura, na Polônia Brasil, é mais ou menos o valor do Brasil. E comida de rua também é muito barata. A gente comeu um hambúrguer de peixe. Verdade. Tu vai pra Polônia, coma. É maravilhoso. Bom, vocês viram no vídeo, a gente filmou. Exatamente. Então, a Polônia também foi legal nesse sentido de que foi
Depois de um bom tempo ali, a Albânia, a Macedônia do Norte eram países baratos, depois a gente ficou um tempo em países caros e a gente chegou na Polônia. A Romênia era barata. A Romênia era barata, é verdade. Mas a gente passou por muito lugar caro. A própria Eslováquia, que a gente estava antes de ir pra Polônia, é um lugar caro. Então foi um lugar assim que, se tu vai comprar coisa lá naquele mercado grande do centro, é caro, porque é muito para turista. Mas, em geral, foi um país mais muito afastado. Positivo também na questão financeira. Não teve nem a gasolina mais cara, nem a mais barata. Teve um valor ali pouco mais intermediário. Então, foi um país também que a gente gostou por isso. Bom, a gente ficou pouco tempo na cidade grande, em Cracóvia. A gente, na verdade, quem acompanha a gente sabe o que aconteceu. Nosso motorhome estragou, a gente teve que levar pro mecânico, então a gente teve que ir para um Airbnb também, ficar lá no Airbnb, porque o motorhome estava estragado e estava sendo consertado. E a gente não tinha como dormir dentro da mecânica, e a gente tinha que trabalhar. E até dormindo na mecânica, o mecânico até falou assim que a gente podia passar as noites dentro da mecânica. Tipo, durante o dia sai e à noite volta. Só que a gente tinha que trabalhar, a gente precisa da Starlink, a Starlink então precisaria que o motorhome estivesse fora para pegar sol, tá com o teto aberto ali para a Starlink funcionar. Também a gente precisaria de energia, então teria que abusar de novo do cara para usar uma tomada. Era muito limitada. Porque o inglês dele era bem básico. Ele falava pouco inglês, a gente não tem um inglês sensacional. Então, muita coisa ali foi assim, num esforço muito grande mesmo de comunicação. Exatamente. E funcionou, foi maravilhoso. Mas a gente passou grande parte numa cidade muito legal que é Bielsko-Biała. É uma cidade fenomenal. A gente passou muito tempo na cidade. E uma outra cidade que eu vou deixar o nome aqui, que é muito difícil de pronunciar, que é Mas bom, a gente explorou bastante essas cidades. Essas cidades são maravilhosas, são cidades menores. Mas a gente não pode dizer que a nossa experiência na Polônia foi só positiva. Não. Primeiro pelo motorhome ter estragado e tudo mais, então, poxa, foi um custo bem alto. Tu lembra mais ou menos quanto a gente gastou? No mecânica? Eu acho que foi uns 4.000 slots, não? Eu acho que foi, não sei, acho que foi uns 6 mil reais. Exatamente, uns 4.000 slots são 6 mil reais, então não foi um concerto barato. Mas bom, o principal motivo o nosso sentimento pela Polônia ser extremamente positivo e extremamente negativo é que, como vocês sabem, a Pup faleceu na Polônia. Então, na Polônia, deixamos de ser 3 para sermos 2. E, bom, vocês sabem, quem nos acompanha aqui, inclusive desde lá da época de Portugal, da primeira temporada, a Pup sempre viajou com nós. Estava fazendo a viagem com nós, então não tem como dizer que a Polônia foi incrível. A Polônia foi sim maravilhosa, mas a Pup ter falecido lá acabou nos deixando uma imagem do país positiva e negativa. Então, a gente já saiu da Polônia, a gente estava muito ansioso para sair. Eu não queria mais estar na Polônia. Por causa desse sentimento de, poxa, mas foi aqui que a Pup faleceu e tudo mais. Mas depois pensando mais assim, claramente nas coisas, eu notei que a Polônia foi acho que não sei se não foi o país mais fenomenal que a gente passou. Foi um país sensacional. Foi sensacional. Eu sou uma pessoa, eu não sou tão branquinho quanto a Duda. Eu sei que quem é mais moreno vai falar, isso não é negro, mas eu sou um pouco mais Polônia. Moreno. Eu tenho cabelo crespo, eu tenho traços maiores, nariz maior, boca maior, tudo. Então, isso é traços de pessoas que não são pessoas brancas. Não é europeu. Eu não sou europeu. Então dá pra ver que eu não era europeu. E na Polônia foi um lugar que eu achei que eu ia ser bem, daqui a pouco até discriminado. E não. Foi o lugar que eu fui mais bem recebido, sendo que a Polônia é um país, tanto a Polônia quanto a Eslováquia também, por isso que eu comparo muito, que foi um país de pessoas extremamente brancas e loiras e olhos claríssimos. São países mais contra a imigração, são países contra a imigração, mais fechados para imigrantes.
E eu lá como um imigrante, dá pra dizer assim, que as pessoas olhavam pra mim, as pessoas não sabiam se eu era turista. Anda em cidade grande. Isso. Nós, muitas vezes, andávamos em cidade assim de 20 mil habitantes. Eu numa cidade Isso super não é um pequena, tipo de eu não lugar sou que o turista vai normalmente. Então, mas mesmo assim eu fui super bem recebido, as pessoas riam, eu sempre tento aprender algumas palavras do idioma. A gente aprendeu ser, depois eu que esqueço. É queijo. Mas eu tentei falar uma vez 200 gramas de queijo pra mulher no mercado, eu li, escutei e falei pra ela. O Thiago sempre se esforça. E ela pegou, me olhou e falou, e bateu então, palma. Então, pessoal simpático. Então, a gente tinha boa, uma visão, assim, de que pessoal mais o fechado, Thiago ia ser tratado mal, eu mal. talvez seria um pouco tratada mal, porque, bom, gente, eu sou como uma grande... Nós dois somos como uma grande parte do Brasil, a gente tem cara de qualquer coisa. Mas, então, é pouca gente no Brasil que parece assim, esse tem cara de europeu. Exatamente. A maioria de nós tem uma combinação aí de traços de vários lugares diferentes. Então a gente achou que, putz, iam nos olhar, nos tratar mal. Não. As pessoas não eram simpáticas como no Brasil. Mas eu acho que talvez os poloneses eram mais simpáticos que os portugueses. Muito mais. Então olha mais. Que ponto interessante. Eu vou dizer que os 2 países que eu fui mais bem tratado, tirando Macedônia e Albânia, que a gente foi muito bem tratado. Fomos. Só que o pessoal tem uma cara de... Eles parecem fechados, mais não tem sorriso, mas se tu dá um sorriso, às vezes tu recebe um de volta. Já na Eslováquia e na Polônia, não. O pessoal vem sorrindo, o pessoal sorri pra ti, o pessoal te ajuda, e o pessoal muito é bem receptivo. Porque assim, ó, principalmente nessas cidades pequenas, eles não estão acostumados a ver gente de fora. Então eles nos tratavam bem mesmo, nos ajudavam. Era a gente teve dúvida legal. de como comprar água com gás, água sem gás, para estar Um adolescente veio, a gente perguntou, ele nos ajudou. Aí eu brinquei com ele que água com gás era e ele deu risada, ele fez assim, comigo. Então é muito isso, numa boa, assim, boa, sabe? A gente explora bastante o nosso inglês, que é limitado. Tem gente nesses países, em cidades pequenas, que não fala nada de inglês, ou também tem um inglês intermediário, e aí é um pouco mímica, um pouco um tradutor, uma foto, então, mas na boa vontade, tudo flui. Exatamente. E quem nos acompanha lá de trás, lá no começo dessa aventura, sabe que nosso motorhome também teve problema na Espanha, a gente foi super maltratado pelos mecânicos. E não só maltratado. Em Portugal também meio que até passaram um pouco a perna na gente. Em Portugal passaram a perna e a gente implorou por horário antes. Uma vez nós conseguimos algo que levou 2 semanas e meia. E outra vez nós desistimos e o Thiago fez. Exatamente. Na Espanha nós tivemos mecânicas. Eu acho que foram 2, 3 mecânicas que nos fizeram perder mais de um mês e não nos atenderam. Olha que sensacional. E na Espanha também a gente estava parado com o motorhome, que o motorhome não andava. E os caras falavam pra gente levar o motorhome até é verdade. Como que eu vou levar é verdade. E aí, então, quando aconteceu na Polônia, vocês, bom, pra quem viu o vídeo entendeu, mas pra quem não viu, volta, vê os nossos vídeos anteriores. Mas em resumo, começou a fazer um barulho, o Thiago entrou em contato com um mecânico conhecido dele no Brasil e ele disse, olha, isso é sério, não move. Isso era um sábado. E nós em Cracóvia, então, não tinha o que fazer, as coisas sábado de tardezinha não funcionam no final de semana, é sábado, fim de dia. Deixei quieto. Deixamos quieto. Domingo passeamos, deixamos quieto. Não segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu comecei a mandar mensagem pros mecânicos. E a gente o que fazia? A gente sempre manda mensagem pelo WhatsApp, porque é a opção que a gente tem de traduzir. E eu falava, qual é a comissão que a gente tem de falar no telefone? Em inglês pra nós no telefone também é meio complicado. É mais difícil. Então, eu prefiro conversar pelo WhatsApp aqui. Mandei mensagem para uns 5. Teve dos 5. E a gente pegou mecânicas próximas. Porque esse amigo do Thiago disse, andem o mínimo possível. Aí, desses 5, um não me respondeu. Um me respondeu uns 2 dias depois. E 2 me responderam que poderiam me atender. Mas teve um que me respondeu falando assim, pode trazer ele aqui agora? E a gente, com certeza. Assim, 8h30, ele mandou assim, pode trazer ele aqui agora? E eu falei, claro. Aí eu peguei o motorhome e a gente foi pra lá. A gente foi. Chegamos lá e nos olhou o motorhome, olhou e falou, é tal coisa. Exatamente o que esse meu amigo falou. Exato. Mas ele disse, daí também trocar tal coisa. Foi por já isso tem que deu um tal coisa, significativo. Temos que mexer em tal coisa. Que falou pra mim, falei pra esse meu amigo, olha, ele falou isso. Ele falou, não, tá tudo certo, é isso mesmo.
E assim, ó, mas gastar 6 mil reais numa mecânica. Olha, comparado com o Brasil, isso é bastante. Mas a gente tem que levar em conta que é um motorhome a diesel, então é comum a manutenção custar mais. E segundo, o salário mínimo na Polônia é muito alto comparado ao Brasil. Então é claro que a mão de obra custa mais. Caro, claro. Foi um serviço de o quê? 2 dias? Foi um dia, a gente dormiu 2 dias, não? No Airbnb, né? É verdade. Então foi um serviço de uns 3 dias. Porque a gente deixou de manhã cedo, daí a gente saiu, passeou, tudo mais lá, cheio de coisas. Cheio de coisa e vimos a gente foi pro porque Airbnb. ele tinha dito assim, deixem que eu vou ver, aí eu passo pra vocês o valor, porque a gente nos passa valor, daqui a pouco dá 20 mil reais, não deixa dá. Quieto, eu vou morar aqui na Polônia pra sempre. Aí então a gente pediu valor e prazo, aí a gente ficou matando tempo. Aí a gente falou pra ele que prazo a gente precisava sair do espaço Schengen, deu uma mentira pra ver se ele exageramos um pouco a história, aí em resumo, ele disse que custaria em torno de X e que demoraria em torno de tanto tempo. Aí a gente já pegou, reservou um Airbnb, foi pro Airbnb. Que ele nos entregava na quarta-feira pela manhã. Foi isso que ele falou. E daí chegou na quarta-feira e ele falou, olha, não consigo entregar agora de manhã, mas vou entregar hoje. Aí porque a gente até falou, putz, agora a gente não tem mais Airbnb, porque a gente tinha pegado de segunda pra terça, terça pra quarta. Sempre economizando, né? E daí, inclusive esse é o lema do canal. Viagem econômica. Econômica, baixo custo, economizando. De vaca, espaço com som do sol na bolsa, não do sol. Mas daí, então... É isso, então foi muito de boa. Foi isso. Outro lugar que a gente foi muito bem atendido foi na questão do... A gente cremou a pup, né? Então a gente teve que levar ela até um crematório e tudo mais. A gente foi muito bem atendido lá também. A mulher muito solícita, assim, sabe? Entendeu a nossa dor, entendeu tudo que a gente estava sentindo. Tivemos um mínimo problema na comunicação, mas foi muito pequeno. Muito pequena, que a gente pediu 2 quadrinhos de foi uma assim, coisa. Ela disse que tinha a opção de fazer tipo que um carimbo do focinho e tipo que um carimbo da patinha e custava X. Isso. E aí nós dissemos que queríamos 2. Vou deixar uma fotinha aqui que tem ela, a urninha dela com... E aí então fizeram das patas. A gente queria do narizinho. Foi um quadrinho e das com patinhas. 2 patas, outro Isso. quadrinho E, na verdade, com as outras 2 que patas. a gente queria um com focinho e outro com as patinhas. Mas e na verdade tipo ela fez que 2 tem... com patinha, mas... É o tipo de coisa que também não tem nem como e reclamar, ela já foi cremada. E eu burro, depois que ela já tinha sido cremada, já tava com as cinzinhas na mão. Eu falei pra Duda assim, eu vou reclamar, eu quero do focinho. A Duda falou assim, mas como é que vão fazer do focinho? Agora não tem mais ou focinho. Foi ou não tem mais. Mas e por que a gente parece estar tão de boa falando sobre isso? Porque já passou tempo. Já faz algum tempo, tá? Gente, mas eu mesmo assim, eu já fico com o nariz vermelho, com os olhos vermelhos. A gente teve bastante dificuldade, inclusive lá atrás a gente postou um vídeo falando, agora a nossa viagem vai ser diferente e tudo mais, então a gente já sofreu bastante em relação a isso. Provavelmente a gente vai sofrer pelo resto da vida, mas a gente não teve capacidade de, assim que a gente saiu da Polônia, falar sobre isso. Não. Então a gente tá fazendo esse vídeo um pouquinho depois, então o tempo, dizem que o tempo cura tudo, a gente não sabe, a gente discorda um pouco disso. Eu vou dizer que assim, que o tempo suaviza. O desespero some, mas a dor permanece. E que nem vocês sabem, vocês não acompanham bastante tempo, sabem que a PUP sempre fez parte da nossa vida, parte dos nossos planos. Quando a gente se mudou para Portugal, eu falei, não vou deixar a PUP. E a Duda concordou comigo. Não é assim, eu vou deixar a PUP, vamos para Portugal, daqui a 6 meses a gente manda ela. As vezes que a gente deixou ela foram em viagens muito curtas, que a gente foi aqui para o Chile, foi para Argentina, para Uruguai. De 12 dias, para Argentina, Uruguai, de pouco tempo também, ali 1, 2 semanas. A gente foi pro México por 1 semana. Isso, então, coisas rápidas. Momentos assim, a gente mas deixava a gente ela com a minha mãe, que era tranquilo. Mais de um mês a gente falava, não, a gente quer levar a Polônia, então, porque faz parte da nossa vida. Tudo. Mas bom, então, esse vídeo é sobre a Polônia. Vamos lá. Então, essa é a nossa opinião sobre a Polônia. Então, a Polônia é um lugar top para viajar. Fomos no campo de concentração. Quem vai pra Polônia tem que ir no campo de concentração. É obrigatório. Porque assim, lá tu consegue entender o peso que aquilo ali foi pra sociedade. Se tu não viu o vídeo, vai lá no vídeo. Mas é isso, é o peso que aquilo ali foi pra sociedade como um todo. Tu chega ali, tu sente o peso do lugar. E eu não sei a opinião de vocês sobre como foi esse vídeo, mas fazia nada de tempo que eu tinha falecido. Fazia nada de tempo. Foi fazer uma semana. Uma semana? Uma semana. Completa?
Nem sei se tinha completado uma semana. Não, faz um pouquinho mais de uma semana. Entendi. Ela faleceu na sexta. Na sexta. E a gente foi na segunda, terça da outra. Mas a gente tava super abalado, assim, então, bom. Desculpa se o vídeo não foi tão bom, mas era o peso de duas coisas muito vão ruins. perceber aí essas diferenças, mas é isso. Polônia, top. Vale muito Polônia. a pena tanto conhecer da forma que seja, como passar um tempo de motorhome. É um país que entrega tudo. Recepção com motorhome é muito boa, tu consegue estacionar em qualquer mercado, em qualquer estacionamento, tem muitos lugares que a gente ficou num parque, que foi onde até a pouco faleceu, que era um parque que ele era um estacionamento aberto para motorhome morar lá se quisesse, e tinha até lugar para te carregar o teu motorhome com moedinha. Com moedinha. Tipo as moedas eram de acordo com o tempo e aí tu colocava ali. Então foi bem legal, inclusive foi nesse lugar bonito que a Pup faleceu, o que foi positivo, foi num lugar legal. A gente tava na rua, tava curtindo a natureza, mas... Camping, quem gosta de camping é um pouquinho caro. É um pouco caro. Campings acessíveis, mais tipo caro. Alemanha, Isso, é um pouco provavelmente. Mais caro, mas o resto foi maravilhoso tipo e não foi algo caro. A gente deseja muito voltar à Polônia um dia, com certeza. Destrunchar a Polônia, sei lá, por toda a Polônia. Mas como você sabe, né, nós sempre temos aí o limite de tempo. Então a gente não tem um tempo infinito para ficar no lugar. Mas é isso. Qual a tua nota sobre a Polônia? 10 de 10. A minha nota para a Polônia também é 10 de 10, porque a culpa não é da Polônia, da Pup ter falecido lá. E a culpa também não é da Polônia, do motorhome ter estragado, porque não passamos em um buraco. Ainda bem que isso também que estragou no lugar que a gente foi bem recebido, e ainda bem não, né? Mas a sorte que a Pup faleceu num lugar bonito, que deu pra... É muito melhor ela ter falecido num parque legal, num país legal, num lugar legal. Do que num lugar ruim. Do que num lugar mais ou menos. Um lugar que não tenha muita ligação com um bichinho, então trate o bichinho como um... Então foi isso. A gente sempre recebeu respeito, carinho, simpatia. Então foi um país assim, eu também daria 10 de 10. Porque é um país pra mim que a gente explorou de uma forma razoável, a gente passou um tempo razoável, mas a gente super quer voltar e explorar mais. Chamou então, a Polônia. Polônia é com nota certeza 10 de 10. Dica desse vídeo, vá para a Polônia. Vá para a Polônia. Então, bom, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente sempre tenta dar a nossa opinião honesta. Se inscreva no canal, comente esse vídeo. Agora aqui no YouTube, já faz um tempo, já faz bastante tempo, tem o Gemini dentro do YouTube, então dá pra te clicar, por exemplo, se tu quiser perguntar assim, e o que eles falaram sobre língua da Polônia, tu digita lá, o Gemini vai te mostrar exatamente a parte certinha do vídeo, onde a gente tá falando sobre isso, e ele vai até transcrever essa parte. Então tem algumas funções muito legais, recursos novos. Use esse recurso, mande esse canal para os amigos, a gente precisa alcançar, a gente tem algumas métricas, a gente tem que alcançar algumas coisas para esse canal ser monetizado. Tudo isso que a gente faz até aqui, todas essas viagens a gente faz trabalhando por amor. E trabalhando, claro, por amor em questão de nós viajarmos, mas a gente podia só viajar. Então a gente faz isso também para levar até vocês. Eu digo por amor porque não é por dinheiro, porque não dá dinheiro. Podia levar até para levar vocês um pouquinho pelo mundo. A gente continua trabalhando, a gente sente que a gente leva vocês na mochila com nós, exatamente, sabe? Então, valorize o nosso canal, por favor. Mande para os amigos, compartilha com os amigos, curte esse vídeo, comenta, o comentário de vocês também é muito importante, faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante, então faz ele mandar esse vídeo para mais pessoas, recomendar ele para mais pessoas, tá bom? E é isso. A gente se vê no próximo país, então até lá. Tchau!